apuração de custos e despesas variáveis. Neste bloco você vai ver matéria-prima, comissões, taxas dos cartões de débito e de crédito. Fique ligado! Os gastos variáveis de uma empresa são aqueles que sofrem alterações. Eles dependem do aumento ou diminuição da produção e das vendas. Maior volume de produção e de vendas corresponde a um valor maior dos gastos variáveis. Menor produção e vendas, menos gastos variáveis. Comissões. As comissões são percentuais pagos sobre o preço de venda do produto ou serviço. É como se fosse uma recompensa pela venda ou uma intermediação do negócio. Vamos ver? As comissões, elas podem ser tratadas como uma recompensa ou então para o atingimento de metas, objetivos estipulados para a empresa. Cada empresa tem sua característica, seu negócio e seu segmento. O que é importante que você coloque as despesas, um percentual dessas despesas, caso você as tenha, na formação do seu preço de venda. Esse valor de comissão, esse percentual, está ligado diretamente ao seu faturamento. O interessante é que você, na sua composição de preço, o seu percentual de porcentagem, ele é um elemento fundamental, porque ele está ligado à formação à sua entrega de serviço, ao seu produto, à sua mercadoria. E é interessante que seja bom para os dois lados, para aquele representante, por exemplo, que está ali representando sua marca e tem um percentual de comissão das vendas, e para você, empresário. Divulgação. A divulgação é uma outra despesa variável. Algumas empresas separam um percentual do faturamento para divulgar os seus produtos ou serviços em vários canais de comunicação. A divulgação da sua marca, do seu produto, do seu serviço é fundamental. Então as empresas, elas destinam um percentual do faturamento para divulgação dos seus produtos em redes sociais, peças publicitárias, banners. E é interessante que você leve em consideração esse percentual aplicado à divulgação da sua marca na sua formação de estrutura de preço e na sua formação de estrutura de gastos mensais. De novo a gente fala das características da sua empresa. Tem empresas que elas optam por fazer isso um custo variável, porque está ligado ao percentual, ao faturamento. Então ele destina lá 3, 5, 8% do faturamento. Você pode utilizar a divulgação como uma despesa fixa. Você pode calcular um valor fixo por mês, estipular como se fosse um orçamento mesmo. Eu vou gastar isso na divulgação da minha empresa, da minha marca, das minhas peças publicitárias. Isso vai entrar na sua composição de despesa fixa. Mas lembre-se, um percentual, um valor fixo, ele é um elemento fundamental na formação de preço, na estrutura de gastos e despesas que a empresa tem. Fretes sobre vendas. Pois é, isso depende de cada empresa. A sua empresa entrega os produtos diretamente ao cliente? Você paga o frete ou ele é repassado? O frete é uma despesa variável que deve ser incorporada aos gastos da empresa. Por consequência, ele deve compor o preço de venda do produto. Você tem gasto com frete na sua empresa? Se sua empresa, o serviço que você faz, o produto que você entrega para o seu cliente, há uma despesa, há um gasto com frete, com a entrega? Então é importante que faça essa avaliação, porque não tem serviço de graça. Então, dependendo do modelo, dependendo da sua área de atuação, você tem um custo para fazer a entrega desse produto. Para fazer esse produto, esse serviço chegar ao seu cliente. Isso é um elemento importante na formação do preço de venda. Então esse gasto ele tem que ser dimensionado, pode ser trazido um percentual relativo ao seu faturamento e ele será um elemento na composição do seu preço de venda. Então é importante que você mensure, que você dimensione o valor da sua despesa. Mas que você fala para o seu cliente, olha, não, o frete é gratuito, mas ele tem que estar ali na formação do preço de venda, porque esse dinheiro vai sair de algum lugar. Se não for o cliente a pagar esse frete, será a empresa. Esse dinheiro sairá da empresa, será do seu lucro. Impostos sobre vendas. Os impostos sobre vendas são os valores arrecadados pelo poder público para compor o orçamento governamental. Também são gastos variáveis. Vamos ver alguns desses impostos. Impostos federais. O COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social,
incide sobre o faturamento da empresa, assim como o PIS, Programa de Integração Social. O IRPJ, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, incide sobre o lucro real da empresa. A mesma coisa acontece com o CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Imposto Estadual, ICMS, Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A alíquota varia conforme o local de destino e origem de mercadorias. Imposto Municipal, ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. As alíquotas são determinadas pelos municípios e variam entre as cidades. Também variam conforme as atividades desenvolvidas pela empresa. As empresas, ela tem os impostos. Todas as empresas, todos os segmentos, todos os ramos de atividades. Cada empresa, dependendo desse segmento, desse ramo de atividade, ele tem um enquadramento tributário, seja no comércio, no serviço, na indústria, e tem um percentual que é aplicado a cada tipo de segmento e ramo de atividade. Esse valor percentual, ele é importante para a empresa, é importante ser avaliado, porque ele vai ser um elemento fundamental na formação do preço, na lucratividade, em toda a estrutura financeira da empresa. Lembrando que o microempreendedor individual não tem essa variação de 5, 10, 15%. Ele tem um valor fixo, dependendo do ramo de atividade dele, que ele paga lá aquele valor mensal no DAS. Os custos variáveis são diferentes para comércio, indústria e serviços. Nas indústrias, eles estão ligados à produção, isto é, à matéria-prima e outros insumos. Uma indústria de sucos, por exemplo, necessita de fruta e de embalagens. Uma confecção precisa de tecidos, linhas, botões. É interessante que cada empresa faça essa análise da sua realidade e faça o cálculo dos seus custos, das suas despesas, faça a classificação desses custos, dessas despesas, de modo que ele faça uma boa formação de preço, de venda e tenha uma estrutura financeira equilibrada. Esse controle, ele exige disciplina, exige conhecimento das suas despesas, dos seus gastos, e ele exige também uma técnica de classificação, despesas fixas, despesas variáveis, custos fixos, custos variáveis. Mas é importantíssimo que você tenha isso dimensionado. Quais são meus gastos? Aonde são esses meus gastos? Enfim, quanto que eu pago? Para quem eu pago? Para quanto eu pago? Isso serão elementos que serão fundamentais na estrutura toda financeira da empresa, na formação de preço, objetivando uma lucratividade maior, que tem que ser o negócio, tem que ser o foco aí do empresário. Você, microempreendedor individual, às vezes trabalha sozinho. Eu tenho lá, eu sou solitário, eu estou lá sozinho na minha oficina, na minha empresa, no meu escritório. Mas é interessante que faça. Cada um adequando a sua realidade, é importante que faça essa classificação de despesas, enxergar esses gastos mensais, fazer uma formação de preço adequada. Isso ele vai acabar gerando competitividade, controle, Então são coisas fundamentais, independente do tamanho da empresa. No começo é difícil, você mensurar, você parar uma hora, elencar todas as suas despesas, mas a relação custo-benefício vai ser excelente, porque você vai ter uma visão melhor do seu negócio, da saúde financeira da sua empresa. Eu sugiro a você dedicar lá toda manhã, por exemplo, ou finalzinho do expediente, deixa eu dar uma olhada como que foram minhas despesas, fazer uma análise diária, uma análise semanal, uma análise mensal da sua estrutura financeira, dos seus gastos, dos recursos que foram empregados, do que você pode melhorar, otimizar em relação a relatórios gerenciais, a processos que a empresa tem. Falamos dos custos variáveis na indústria. No comércio, eles estão ligados à aquisição e venda das mercadorias, ou seja, o custo das mercadorias vendidas. Ainda falta falar dos custos variáveis na prestação de serviços. Vamos ver? Prestação de serviço exige uma maior disciplina, digamos assim, um maior conhecimento para você fazer o levantamento desses custos variáveis, porque eles variam de negócio para negócio, de ramo de atuação. Às vezes ramos de atuações
parecidos, mas os custos variáveis, eles são diferentes. Então, o que é importante? É importante que você tenha bem definido o processo, né, o seu processo de trabalho, e você consiga, com as definições que nós já vimos anteriormente, fazer essa classificação, né, de custos variáveis, de despesas variáveis. Isso vai auxiliar muito na sua estrutura financeira. Outra questão importante para o entendimento e a análise dos gastos é o cálculo da hora trabalhada. Primeiro, vamos calcular o valor da hora da mão de obra direta, que é um custo variável. Divida o total de gastos com a mão de obra direta pelo número de horas que os funcionários trabalharam no produto ou serviço. O resultado é o valor da hora trabalhada pela mão de obra direta. Se sua empresa gasta R$ 7.060 com a mão de obra direta e tem 542 horas aplicadas no mês na prestação de serviços, o valor da hora trabalhada aplicada nos serviços é de R$ 13,02. Além desse cálculo, é preciso lembrar que toda a estrutura da empresa tem gastos fixos e variáveis. A mão de obra direta é um custo variável. Qual o valor da hora dos gastos fixos? Suponhamos que os gastos fixos sejam de R$ 14.369. A empresa tem 542 horas disponíveis no mês para a prestação de serviços. Fazendo uma conta simples de divisão, chega-se ao valor da hora dos gastos fixos, R$ 26,51. Somando o valor hora da mão de obra direta, com o valor hora das despesas fixas, chegamos ao valor hora do funcionamento da empresa, R$ 39,53. Você viu agora a apuração dos custos e das despesas variáveis. Como fazer o controle? O impacto na lucratividade da empresa. Vamos continuar?